Quero te convidar a estar de pé, abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Capítulo 3 da carta de Paulo, a partir do verso 14. Nós que pregamos a palavra do Senhor, quer seja o pastor, o diácono, a nossa preocupação é sempre em trazer uma palavra a qual seja dirigida pelo Senhor. E às vezes vem no nosso coração aquela dúvida: será que eu devo falar sobre isso? Os pastores já tiveram essa dúvida: será que eu devo pregar sobre isso? E sempre que a gente prega, o desejo do nosso coração é tentarmos ser sensíveis à direção de Deus. E eu não falei com o bispo que eu iria pregar hoje sobre o incompreensível amor de Cristo. Eu não disse para ele que ia pregar sobre esse tema. Mas só para que os irmãos saibam que quem dirige a igreja de Cristo é o próprio Espírito de Cristo. E ele faz as conexões, mesmo quando a gente não fala, ele faz essas conexões. E eu tenho certeza que Deus separou essa manhã para ser uma manhã de cura para muitas pessoas que, apesar de terem talvez muitos anos de cristãos, mas segundo a ótica de Paulo expressa nessa carta e também em outras, a maior necessidade de um cristão, e ele ora por isso aqui nesse capítulo, é que ele consiga compreender com a mente e experimentar com o coração o incompreensível amor de Cristo. Por que incompreensível? Porque com a mente natural, com a razão humana, nós não conseguimos alcançar essa dimensão tão transcendente, essa dimensão tão extraordinária do que é o amor de Cristo. E hoje, esse texto que nós vamos ler nessa carta, cuja leitura eu te indico para essa semana. Durante essa semana eu gastei a maior parte das minhas leituras nessa carta, a carta de Paulo aos Efésios. E os tesouros que essa carta tem são, como o próprio Paulo fala, insondáveis. E eu quero sugerir para você, como leitura semanal, essa carta. São 6 capítulos apenas. E você vai verificar como que você vai crescer na compreensão e no experimento do amor de Cristo. Amém? Vamos à leitura. Efésios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para quê? É uma expressão que indica propósito, finalidade. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, junto comigo, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, essa é a Tua palavra, Deus. Somente de lê-la, nosso coração já é edificado. Mas eu quero te pedir que o Teu Espírito, ó Deus, ilumine o nosso entendimento e nos dê condições de caminharmos um pouquinho mais na compreensão da Sua palavra. E essa é a obra que o Senhor fará em nossos corações nessa manhã. E eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 19 de Atos é o capítulo que Paulo está evangelizando na Ásia, e especificamente nascendo na Ásia, e a cidade de Éfeso, que era a principal cidade nessa região. E nessa cidade, ela era imensamente influenciada pela idolatria, cujo templo de Diana, considerado uma das 7 maravilhas de todas as regiões, e o forte naquela economia girava em torno da idolatria do povo, em razão do qual movimentava-se muito dinheiro através da fabricação dos diversos artigos de idolatria. Era uma cidade tremendamente idólatra, tremendamente debaixo do poder do maligno. A feitiçaria estava presente de forma muito intensa, junto com a imoralidade que decorria da própria visão de culto que eles tinham, já que Diana era considerada a deusa da fertilidade. Então, se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver como que o poder de Cristo, o poder do Evangelho, mudou a vida daquela cidade, impactando até as atividades econômicas, porque as pessoas se convertiam e abandonavam a idolatria e deixavam de comprar os utensílios da idolatria. Então o poder do Evangelho chegou ali, e as potestades, os principados, os demônios que imperavam naquela região tiveram que se retirar, porque o poder do Evangelho alcançou as pessoas, salvou as pessoas, mudou o destino daquelas pessoas. Então Paulo fica ali por 3 anos nesta grande cidade. Segundo os estudiosos, era uma cidade de mais de 300 mil habitantes. Uma cidade, então, tremendamente rica. Mas a igreja foi fundada em Éfeso. E os crentes, então, deram início à sua trajetória de vida cristã. E Paulo instituiu lá presbíteros, pastores, para continuar a obra naquela região. E agora Paulo está preso em Roma, e ele escreve essa carta. Ele está não na sua última prisão, ele está na sua primeira prisão, que era uma prisão domiciliar, e ele escreve essa carta, escreve a carta de Filipos, e nesta carta ele endereça aquela igreja,
E os irmãos vão verificar no capítulo 1, 2 e 3, que nesta carta, ele trata de temas profundos da doutrina cristã, como, por exemplo, do plano de Deus de salvar pecadores, que ele descreve no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. E aqui, nesse texto que nós lemos, justamente o capítulo 3, onde ele vai encerrar a sua exposição de doutrinas bíblicas, para começar o capítulo 4, 5 e 6, onde ele vai tratar da aplicação, da prática, da ética, de como deveriam viver todos aqueles cristãos que haviam sido transformados pelo poder do Evangelho. Então, no capítulo 4 a 6, quando você estiver lendo em casa, você vai ver que é um capítulo prático. Paulo, então, dá conselhos como viver o Evangelho, como o Evangelho afeta a nossa vida em família, nossa vida no trabalho, nossa vida na igreja, nossa vida na sociedade. E aqui, nesse capítulo 3, nesses versos 14 a 21 que nós lemos, pensando nessa igreja, e nessa carta, Paulo não está preocupado em combater uma heresia, Paulo não está preocupado em enfrentar um problema específico, como geralmente acontece nas suas cartas, como é o caso de Corinto, como é o caso de Gálatas, como é o caso de Colossenses. Aqui não tinha nenhuma heresia específica que ele queria combater. Aqui, nessa carta, ele está preocupado com o amadurecimento dos irmãos, ele está preocupado com a maturidade espiritual, ele está preocupado com o fortalecimento da fé daqueles irmãos. Aliás, nessa carta ele elogia a fé e o amor desses irmãos, mas ele escreve com o propósito de que eles pudessem então subir um degrau, ou talvez descer um degrau, no destino da maturidade, no destino do amadurecimento, no destino do fortalecimento da sua fé. E aqui então, pensando nisso, preocupado com o crescimento da fé daqueles irmãos, nessa carta ele faz duas orações. A primeira, não vamos falar, ela está no capítulo 1, a partir do verso 17. Agora, a segunda oração, o segundo pedido que ele roga a Deus por essa igreja, está aqui, do verso de número 14. E olha como que ele começa, irmãos. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa que ele está falando? Por essa causa, ele usa a mesma expressão no início do verso 1. Olha o capítulo 3, verso 1. O que diz aí? Por esta causa. Que causa que ele está se referindo? É a causa que ele fala aqui no capítulo 3. Ou seja, é o mistério de Cristo que esteve oculto na dispensação passada. É a boa nova do Evangelho, o qual ele, apóstolo Paulo, foi chamado para anunciar a boa nova. E que boa nova é essa? É que Deus, através de Cristo, redimiu os pecadores e criou para si de dois grupos, gentios e judeus, um grupo só, que é a sua igreja. Então, repita comigo, eu faço parte da igreja de Cristo. E a causa de Paulo, então, que ele se refere aqui, é essa causa. A causa de anunciar esse evangelho, anunciar esse plano de Deus para todas as pessoas, que ele tinha certeza no seu coração, de que ele tinha essa responsabilidade de pregar, de anunciar esse evangelho. Então, é por essa causa,
E diz ele aqui: eu me ponho de joelhos. Geralmente o judeu não orava de joelho. Geralmente, quando você lê a Bíblia, quando você lê o Antigo Testamento, você vê que os judeus costumavam orar de pé. Orar de joelho foi uma prática introduzida na igreja. E aqui Paulo, fugindo à sua cultura como judeu, ele dobra os joelhos. Quando se dobra o joelho, quando você vê na Bíblia, se você lembrar de todos os casos, dobrar o joelho significa uma demonstração do coração de que aquilo que você está pedindo a Deus é algo tão importante, é algo tão sério, que você se curva dele na sua postura física, mostrando a postura que está no seu coração, de quebrantamento. Então você cai de joelhos, quando a causa que você ora é uma causa tão valiosa, tão importante, tão forte, que você se dobra diante de Deus. E aqui então, repita comigo, Paulo ora de joelhos. E o que Paulo pede, irmãos, quando ele ora de joelhos? O que ele vai pedir? Está aqui no verso de número 18, leia comigo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. A primeira coisa, então, que ele pede pela igreja, a primeira coisa que ele pede pelos irmãos, ele pede que o poder do Espírito Santo fortaleça aquela igreja. Essa é a primeira oração que ele está fazendo aqui nesse capítulo, que ele faz duas orações, e a primeira é essa. Paulo estava orando para que os irmãos fossem fortalecidos com o poder do Espírito. Quando estava lendo essa carta, eu observei as muitas vezes que Paulo faz referência ao Espírito Santo nessa carta. As muitas vezes que Paulo explica qual é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. Mas esse não é o assunto que nós vamos tratar hoje. Mas você, quando lê a carta, você vai ver que Paulo faz várias menções à pessoa do Espírito nessa carta. Por exemplo, quando ele começa o primeiro capítulo, lá no capítulo 1, verso 13 e verso 14, ele diz que nós cristãos, nós servos do Deus vivo, fomos selados com o Espírito da promessa. Olha aí, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Espírito da promessa. Por quê? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui ele diz que os crentes foram selados pelo Espírito Santo. Em 5,18, ele diz que nós devemos nos encher do Espírito até termos a plenitude do Espírito. Em 4,30, dá uma olhadinha, 4,30, olha o que ele fala, 4,30, leia comigo, 4, verso 30, e não, juntos, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, nessa carta, Paulo faz muitas menções à importância
importância da obra do Espírito na vida do cristão, na vida da igreja, a começar que todo cristão, ele foi selado pelo Espírito. E o que ele quer dizer com isso? Da nova geração, o selo é uma coisa um pouco desconhecida. Na nossa geração, a gente ia no correio, comprava um selinho. Quantos lembram do selo aqui? Comprava um selinho e botava na carta. Então, a carta não chegava no destino sem o selo, certo ou errado? Para chegar no destino tinha que ter o selo. Também, na cultura bíblica, se você olha tanto o Antigo como o Novo Testamento, o selo é um sinal de que aquele objeto, ele pertence a alguém. O selo marcava a propriedade de alguma coisa. E os nobres, os ricos, eles tinham o seu anel, assim como o rei tinha o seu anel que colocava o seu selo. O selo, então, indicava que algo pertencia a alguém. O selo indicava a inviolabilidade de algo. O selo era um sinal de proteção. O selo era uma garantia. Por isso que Paulo fala aqui que nós fomos selados pelo Espírito. Ou seja, Deus, sobre cada crente, outorgou o seu Espírito, o seu selo, com uma garantia de que a obra que Ele já começou em nós, que é a nossa salvação, ela será plenamente consumada quando Ele vier voltar para buscar o seu povo e consumar todas as coisas. Então, irmão, não precisa ter dúvida, o selo está sobre você, a promessa vai se cumprir, porque o selo do Espírito está sobre a igreja de Cristo. Mas, ele então aqui, ele ora, ele pede para que o Espírito fortaleça os crentes. E de que forma Paulo espera que o Espírito fortaleça os crentes? Ele responde: como é que o Espírito Santo nos fortalece? A resposta está no próprio texto. Por isso, irmãos, que nós não podemos ler a Bíblia correndo, porque a Bíblia faz perguntas e a Bíblia dá respostas, mas nós temos que parar, ler e perceber o que o texto está nos dizendo. Olha o que ele diz, versículo 17, leia comigo: e assim habite Cristo no vosso coração. Mais uma vez, e assim habite Cristo no vosso coração. Como que é que Paulo está explicando que o Espírito Santo fortalece os crentes? Paulo está dizendo que o Espírito Santo fortalece os crentes, providenciando no nosso interior a habitação de Cristo. Ou seja, quanto mais Cristo vai habitando no nosso ser, através do seu Espírito, mais fortes nós ficamos. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, eu quero te convidar a rapidamente abrir sua Bíblia em João, capítulo de número 14, que o próprio Jesus está explicando sobre isso, como que Ele habita no seu povo, através do seu Espírito. Olha o que Jesus explica, João 14, 16, o que diz? João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja por algum tempo convosco. É isso que está escrito? Não, não é para que fique algum tempo. Para que fique quando? Para sempre. Para sempre, até que ele venha. Olha o verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então fala assim para o seu irmão: o Espírito de Cristo habita em você. Fala para ele. Cristo consumou sua obra, e na ascensão, ele sobe, ele retorna para o Pai. Mas ele deixou a sua igreja, e ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E como que ele está conosco? Ele está habitando em nós. E como que ele habita em nós? Através da pessoa do Espírito Santo. Através da pessoa do Espírito Santo, Cristo habita no meio da sua igreja. Cristo habita no coração de cada crente, através do Espírito Santo. Irmãos, essas são verdades que nós precisamos crer e nós precisamos entender. Então, como que é que o Espírito fortalece o crente? Através da habitação de Cristo no nosso coração. É dessa forma que Ele nos fortalece, que Ele nos capacita. Não tenho tempo aqui para poder falar de outros exemplos, como aquele que Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu quero destacar nesse ponto apenas mais um item para os irmãos. Que tipo de habitação Paulo espera que o Espírito faça no nosso coração? Vou repetir, que tipo de habitação Paulo espera que Cristo faça no nosso coração? Quem aqui já comprou uma casa e depois que você comprou essa casa, você fez nela diversas obras? Você fez muitas reformas na casa. Isso. Você comprou a casa, o banheiro era pequeno, você ampliou o banheiro. Você comprou a casa, trocou o piso, você comprou a casa e você fez diversas obras. Por que você fez essas obras na casa? Você fez essas obras na casa para atender o seu conforto, para atender o seu gosto, para que a casa melhor pudesse abrigar a sua família. Mas você só pôde fazer as obras nessa casa porque a casa é sua. Porque você comprou a casa. Se você morasse numa casa alugada e o banheiro dessa casa fosse pequeno, você ia ter que se contentar com o banheiro pequeno, porque inquilino não pode fazer obra na casa. Qual a distinção do primeiro exemplo para o segundo exemplo? O inquilino, ele é um habitante provisório. A gente tem uma casa e a gente passa um tempo naquela casa, mas a casa ainda não é nossa. Nós não podemos fazer obra nessa casa. E o proprietário? O proprietário tem escritura, o proprietário tem o RGI, o proprietário pode fazer a obra que quiser, para deixar a casa do seu jeito. O proprietário, ele é um habitante definitivo, ele é um morador definitivo. A ideia dessa palavra que Paulo usa aqui, e aparece também em outros
texto das Escrituras, a palavra que é usada aqui para habitante, ela traz a ideia de um morador definitivo. O que quer dizer isso então, pastor? Quer dizer que Cristo veio habitar no nosso coração, não como um morador provisório, mas como um morador definitivo. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o exemplo que eu te dei. Ele vai fazendo algumas obras no nosso coração. Ele tira aquela mentirinha, ele tira aquela vaidade, ele tira aquele egoísmo, ele tira aquela preguiça, vai tirando coisas do nosso coração, coisas que não agradam a Ele, como santo, santo, santo que é. E Ele no nosso coração, Ele vai transformando o nosso ser, Ele vai transformando o nosso caráter, porque Ele é o habitante definitivo da nossa vida, e como habitante definitivo, Ele pode fazer todas as obras para deixar essa casa do seu gosto, do seu agrado. Você, nós somos a habitação de Cristo, e como habitação de Cristo que somos, a oração de Paulo é que o Espírito nos fortalece quando Cristo habita em nós, e quando nós permitimos que esse habitante faça as obras necessárias nessa casa. Quantos, assim como eu, reconhecem que a sua casa ainda precisa de ser reformada? Você reconhece que existem coisas que você precisa deixar? Você reconhece que existem amores que você ainda tem, que ofendem a Cristo? Você reconhece que o seu coração, as suas atitudes, como Paulo fala lá em 4:30, ainda entristecem o Espírito de Cristo? Santos irmãos, a oração de Paulo é para que o poder do Espírito nos fortaleça. E como que ele nos fortalece? À medida que nós entregamos a chave para Ele. A chave da casa não é sua, a chave da sua vida precisa ser entregue para Ele. Deixa Ele mexer, deixa Ele transformar, deixa Ele mudar, deixa Ele trabalhar nessa casa, porque a casa é dEle. Nós somos dEle. E Ele quer mudar, Ele quer trabalhar, Ele quer deixar essa casa do gosto dEle, do jeito dEle. Essas mudanças Ele faz naquilo que a Bíblia chama de processo de santificação. Cada um de nós, depois de regenerados, reconciliados, justificados, adotados, agora entramos nessa caminhada, nesse processo que a Bíblia chama de reforma da casa. Em outras palavras, de santificação. E à medida que nós permitimos isso, nós nos tornamos mais fortalecidos pela presença do Espírito. Irmãos, Ele vai conquistando espaço dentro do nosso coração. Às vezes, o espaço que Ele tem na nossa vida é daquele quartinho. Lá em casa eu tenho um quartinho de bagulho, onde eu guardo ferramenta, onde eu guardo as coisas. É um quartinho pequeno. Esse quartinho está lá tudo, as coisas assim, que não fazem parte do dia a dia. Eu sei que muitos de vocês aqui têm esse quartinho de bagulho, quartinho de coisas que você não usa muito. Mas lá em casa eu também tenho o meu quarto
de oração, quarto onde eu estudo, quarto onde eu sento à mesa. Aquele é um quarto que eu gasto muito tempo nele. E é um quarto especial para mim. Alguns crentes reservam para Cristo o quartinho de bagulho. Pastor, pensa bem. Se você não reserva para ele aquele quartinho, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, você nem limpa esse quartinho. As coisas estão tudo empilhadas, uma atrás da outra. Muitos cristãos se relacionam com Cristo como se reservassem para Ele o quartinho do bagulho, o quartinho das coisas de pouco valor. Mas o que Paulo está dizendo é que nós somos fortalecidos pelo Espírito quando nós permitimos Cristo habitar em nosso coração, Cristo reinar na nossa vida de tal forma que Ele tem a liberdade. Ele vai na cozinha, Ele vai na sala, Ele vai no quarto, Ele vai na varanda, Ele reina em todos os compartimentos da nossa casa, porque nós entregamos a chave para Ele. E aí, então, a nossa vida cristã se torna forte, o nosso coração se torna aquecido, porque a nossa vontade foi entregue para Ele, que a chave da casa está na mão dEle. E aí eu não estou mais preocupado naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto, mas eu estou preocupado, como disse João Batista, porém que Ele cresça e que eu diminua. Eu sou preocupado, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a segunda oração que Paulo faz está no verso 19, e é uma sequência desse mesmo pensamento que ele tem para a igreja. Olha o verso 19, o que é que diz? Juntos: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que, finalidade, sejais tomados de toda plenitude de Deus. Primeira coisa, que os crentes sejam fortalecidos pelo poder do Espírito. E como ele faz isso? Através da própria habitação de Cristo em nosso coração. E a segunda coisa que Paulo ora é para que o próprio Espírito pudesse conceder a cada cristão a capacidade para conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Será que aqueles irmãos tinham problema de dinheiro? Quem acha que tinha? Os irmãos da igreja de Éfeso tinham problema financeiro? Tinha. No Império Romano, tinha mais de 60 milhões de escravos. Muitos daqueles crentes eram escravos. Tanto era escravo que no capítulo seguinte, ele fala que aquele que serve, sirva o seu Senhor, como se estivesse servindo a Cristo. Será que aqueles irmãos tinham problema na casa que morava? Tinha. Será que aqueles irmãos tinham problema de saúde? Tinha. Eles tinham as mesmas demandas que nós temos. Será que eles tinham problema no casamento? Tinham. Será que eles tinham problema com filhos? Tinham. Todos os problemas que nós enfrentamos, aqueles crentes tinham. Mas Paulo faz oração por um único problema. Paulo ora por eles, para que eles pudessem conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Por quê? Porque as outras coisas não são importantes? Não, não é porque as outras coisas não são importantes. É porque na concepção de Paulo, aquilo que é mais imprescindível na vida de um cristão são os valores eternos. Casa fica, filho fica, família
fica, doença fica, reumatismo fica, dor na coluna fica, tudo fica aqui, que nós receberemos um novo corpo, e nesse novo corpo, todas essas coisas ficam, mas o amor a Cristo nos acompanhará por toda a eternidade. Por isso que isso é tão importante na teologia de Paulo. E queridos irmãos, por que ele pede que o Espírito então ajude os irmãos a compreenderem o amor de Cristo? Porque, como eu disse no início, o incompreensível amor de Cristo não pode ser entendido pela nossa mente natural, pela nossa lógica, pelo nosso conhecimento. Nós não conseguimos processar essa informação se não for uma atuação do Espírito Santo no nosso interior, iluminando o nosso coração, nos dando condições de entender isso. Só o Espírito Santo pode nos fazer isso. Isso é tão verdade, que quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5 e o versículo 5, ele diz que, dá uma olhadinha aí, para você ver que eu não estou inventando. Romanos capítulo 5, versículo 5, o que é que está escrito aí? Romanos capítulo 5, versículo 5, olha o que ele diz: ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, através da nossa força de vontade, amém? Não. O amor de Deus é derramado em nosso coração como? Pelo Espírito que nos foi outorgado. Então, somente a obra do Espírito em nosso coração pode nos capacitar a entendermos o amor de Cristo. Por quê? Porque nós somos seres humanos, e só através da atuação do Espírito nós podemos viver na dimensão das coisas espirituais. Agora, é importante que quando Paulo está falando de compreender o amor de Cristo, ele não está falando apenas de uma atividade intelectual. Quando ele se refere a compreender o amor de Cristo, ele tanto fala de uma atividade intelectual, de raciocínio, de pensar, como uma atividade de coração, experimentar. O amor de Cristo, então, é algo que nós entendemos, mas o amor de Cristo é algo que nós experimentamos, é algo que nós vivemos, e vivemos em todas as nossas relações de vida, como Paulo vai mostrar aqui a partir do capítulo 4. Por isso, meus irmãos, que o conhecimento de Cristo é a nossa maior necessidade. Porque nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. E quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o seu amor por Ele vai crescer. Daí a necessidade de nós estudarmos. Porque a igreja oferece CETEB, porque a igreja oferece SIAB, que nós queremos que você conheça Cristo. Se você conhece a Cristo, você pode crescer no conhecimento do seu amor. E como é que nós aprendemos sobre Cristo? Assistindo rádio? Não. Assistindo novela? Não. Como é que eu aprendo sobre Cristo? Através da sua palavra. É na sua palavra que nós aprendemos. Agora, queridos irmãos, compreender o seu amor nos faz entender por que algumas de nossas orações não são respondidas. Quem já orou aqui e Deus não atendeu a sua oração? Só eu? Impossível. Sim, você já fez muitas orações que não foi atendida por Deus. Sabe por que Deus não atendeu as suas orações? Porque Ele te ama.
Quando você compreende o amor de Cristo, você entende que se Deus atendesse aquela sua oração, não era boa coisa. Outra coisa também, compreender o seu amor nos torna pessoas com contentamento e satisfação. Quando você compreende o grande amor de Cristo, o seu coração é um coração cheio de contentamento, cheio de satisfação. Não importa se você está comendo filé mignon ou banana d'água. Não importa se você está no calor de 40 graus ou no refrigério do ar-condicionado. Quando você compreende o amor de Cristo, o seu coração é cheio de contentamento e satisfação. Ele produz isso, essa compreensão. Outra coisa, compreender o seu amor nos liberta da nossa busca pelo reconhecimento humano, porque nós nos tornamos pessoas totalmente preenchidas no nosso interior. Talvez você viva a frustração, você queria que o seu marido te amasse mais, você queria que o seu filho te amasse mais, você queria que alguma pessoa te amasse mais. Talvez você vive uma frustração porque você sente algumas carências no seu coração. Mas quero dizer uma coisa, quando você compreende o amor de Cristo, todos esses amores são secundários, porque nós nos tornamos pessoas tão satisfeitas, tão realizadas, que a nossa alma se deleita nesse amor de Cristo. Por isso que Paulo faz essa oração, santos irmãos. Por isso. Já viu aquela pessoa que está sempre dependendo da aprovação? Aquela pessoa que está sempre em busca do reconhecimento, ele passa de igreja em igreja e ele não fica na igreja, porque ele fala assim, o pastor não me reconheceu. Casamento às vezes não dá certo, porque ele está em busca de reconhecimento. Quando você entende o amor de Cristo, você não vive mais em busca de reconhecimento, porque o único reconhecimento que te importa é que Deus te fez filho dele através da adoção em Cristo Jesus. E nenhuma dessas coisas vai atingir o nosso coração. Quando nós entendemos o amor de Cristo, como o bispo falou aqui na sua ministração, nós não temos dificuldade de perdoar as pessoas, porque nós entendemos que nós ofendemos muito mais a Deus, e Cristo, através da sua atitude de amor, sua atitude de amor naquela cruz, liberou para nós o perdão que nós não merecíamos. Então o amor de Cristo compreendido nos liberta de todo lixo do nosso coração. Por isso que Paulo faz essa oração de joelhos. Nossa maior necessidade é compreender o quanto Cristo nos amou. E aí Paulo termina. Por que ele pede isso? Por que ele ora isso? Está aqui no final do verso 19. Leia comigo, fica de pé. Fica de pé. Os músicos, por favor. O que está escrito no final do verso 19? Juntos, bem forte. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Não, você está dormindo, você não repetiu. Junto comigo. Para que sejais tomados de toda plenitude de Deus.
quando você lê a carta inteira, você percebe o que Paulo está querendo dizer. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em outras palavras, parafraseando, Paulo está querendo dizer o seguinte: quando você entende, quando você compreende o amor de Cristo, você vai se tornar aquela pessoa que Deus espera que você seja. Em outras palavras, quando nós compreendemos um pouco mais sobre o amor de Cristo, nós nos maduros espiritualmente falando. Quando nós compreendemos o amor de Cristo, então nós estamos mostrando às outras pessoas o caráter de Cristo através daquilo que nós somos. Por isso que ele diz: fortalecidos pelo Espírito, através da habitação de Cristo, e compreendendo o amor de Cristo, nós seremos tomados por toda a plenitude de Deus. Aquela pessoa que Deus espera que eu seja, só é possível quando o próprio Espírito dele está dentro do nosso coração, governando nossa vida. E eu quero encerrar. Nosso bispo, por favor. Eu queria que ele cantasse aquele hino de novo. Só o teu amor. E que você saia daqui nessa manhã convencido que a sua maior necessidade, acima de todas elas, é compreender e experimentar na sua vida, na sua família, através dos seus relacionamentos, o amor de Cristo por você. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus.